pra gente que acompanha o canal United by Metal, estamos de volta aí para mais um vídeo de setembro. Vamos fazer aqui um Metal Relics falando sobre mais um álbum de 1997, que dessa vez será qual, Marcão? Sabatage, The Wake of Megalyn. É isso aí. I believe what the prophet said, that the oceans hold. Bom, então Wake of Magellan, ele é um lançamento de 15 de setembro de 1997 e ele traz um Savatage ali no seu melhor estilo, né, cara, que é o estilo que consagrou a banda, né? O Jon Oliva, ele sempre teve essa pegada muito maestral, um lance mais de orquestra, né? E aqui tem muito a assinatura da banda quando eles conseguem fazer um álbum muito épico, cara, e tipo como se fosse uma rock ópera mesmo. Mas mesmo assim ainda é um álbum muito sóbrio, cara, sem muitos exageros. Inclusive ele é um álbum conceitual, né? E a história dele é bem interessante, porque tem um personagem central que seria o Héctor del Fuego Magellan, né? Que seria um descendente de Fernão Magalhães. E ele é um navegador experiente e tal, tá muito cansado dessa vida muito louca, e já é um senhor já de idade, tava pensando em bater as botas, quando ele começa a presenciar uma série de acontecimentos que levam a ele à reflexão. Esses acontecimentos são uma mistura de coisas, basicamente duas histórias que aconteceram, né, baseado em fatos reais. Eu acho que a mais recorrente delas é o incidente do Maersk Dubai, que aconteceu lá em 1966, onde 4 romenos foram encontrados nesse navio. E eles estavam ali, né, cara, clandestinamente, querendo chegar ali à América. E, na verdade, 3 deles foram descobertos. E um foi acobertado ali por um dos tripulantes, que sabia que o destino dos caras não ia ser muito bom. E ele ajudou um deles aí a escapar com vida, né? E escondeu no navio. E os outros 3 foram simplesmente alçados ao mar, cara. Foda-se, vai lá. E, né, isso aconteceu de fato. E uma outra história que se encontra aí nisso tudo, na verdade é meio que uma homenagem à Verônica Guerran, que ela também se encontra em alguns pedaços dessa história. Ela foi uma repórter que lutou, cara, arduamente contra as drogas ali na Irlanda, né? E foi assassinada, inclusive, por isso. Existe um filme sobre a vida dela ali, de 2003, que quem interpreta até a Verônica é a Cate Blanchett, né? Só que é claro que, até por ser uma história mais contemporânea, ela meio que se encaixa, ao meu ver, mais que como que uma homenagem ali. Mas o Savatage conseguiu fazer uma coisa bem bacana, cara, e conseguir mesclar essas duas coisas reais com essa história que eles fizeram pro Héctor Magellan, e ficou muito bacana, cara. Mas, enfim, nós temos aí o álbum que seria a despedida, né, do Zachary Stevens. E é mais também um show de bola de interpretação dele, né, cara? Que também é um outro vocalista, a respeito do que eu falei no último Metal Relics ali, cara, do Kens. Ele não é um cara muito extravagante, né? Ele trabalha ali nos limites dele, ele tem um tom mais grave, mas ele é muito competente, cara. Ele consegue alcançar as notas altas dentro do que a voz dele proporciona pra ele, sem fazer muitas firulas, né, cara? Sem muito exagero. Exatamente. Esse álbum aí, ele é de 97, ele tá no meio de 2 álbuns que não vou dizer que eles são ruins, mas eles São menos inspirados. são os menos inspirados aí do Savatage, que é o anterior a ele, que é o Dead Winter Dead, e o posterior e último, né, o Poets and Madmen. Já uma fasezinha já bem ruinzinha, já prevendo já o fim da banda, né? Mas esse álbum aqui em questão, ele é fenomenal. Cara, ele é sensacional, cara. E digamos que, apesar de que ele que é reconhecidamente conhecido, é um dos álbuns mais famosos da banda, né? Até que se você for analisar um parâmetro maior, né? É um álbum que não teve tanto destaque assim em relação ao metal mesmo, de forma geral, né, cara? Não, pelo menos o destaque que merecia ter. Porque quando a gente passa a analisar o álbum friamente, cara, ele é muito bom, cara. Ele tem várias passagens maestrais, onde a banda arrepia, cara. Todo mundo manda muito bem aqui. O Jon Oliva, ele tem a participação aqui nos vocais em 2 músicas, né, cara? Que seria Another Way e Paragons of Innocence, que essa música é sensacional. Creio eu acredito que pra mim, né, ela é a melhor, cara, do disco, porque eu gosto muito da forma como o Jon Oliva canta. Ele consegue dar uma interpretação muito legal, cara, para as coisas, a despeito, por exemplo, da participação dele lá no Avantesse, que foi a cara dele aquela música. Então ele é um cara muito teatral até na forma de cantar, apesar de que ele tem aquele vocal mais
mais agressivo, né? Ainda das origens do Savatage dos primeiros discos, ele manda muito bem aqui nessa música, cara. Só voltando aí, o álbum ele não teve o devido reconhecimento, né? Até porque o ano também não ajudou muito, né? 97, e também por ele ter sido lançado pela City Records, né? Já depois de áureos tempos na Atlantic, já para cair, né, assim numa City Records, não foram muito além do que mereciam. A gravadora também não fez por onde, né, projetar o disco um pouco mais, né, cara. Mas você tem um apanhado de canções clássicas aqui, cara. Começando pela introdução de Ocean, que ela já dá uma dica de qual que vai ser a pegada ali do disco, né? Você já faz uma conexão daqueles sons que estão te apresentando o disco com a capa também do álbum, né? Aquela arte que te remete, te coloca na história. E você começa com Welcome, que é uma música curta, mas ela é muito teatral também, é uma música que te dá as boas-vindas para essa história que vem pela frente, cara. E a terceira faixa, Turns to Me, é onde, por exemplo, o Zeca ele arrebenta, cara. Ele tem uma performance muito legal aqui, é uma música que mistura, assim, passagens mais lentas com uma parte acelerada, onde as vocalizações ali do Zeca casam muito certeiramente na música, cara. É assim, uma performance muito bacana da banda nessa música aqui. Morning Sun continua ainda no mesmo padrão ainda. Aí segue a outra, a Another Way, que é com John Oliva cantando nos vocais também, muito boa. Blackjack Guillotine. Essa daí, ela tem um climão da porra no começo, cara. Climão heavy metal mesmo, e ela é uma das músicas mais pesadas do disco, e a letra dela também é muito louca. É onde também remete um pouco da história da Verônica. Até que chega na faixa Complaint in the System, que essa seria a referência mais forte à Verônica, e aí o álbum dá uma desandadinha, né? Na verdade, mas não é uma desandada. Ela só quebra. Eu acho que a maior parte do ritmo dela ali é um pouco moderninho, né? Eu não gostei muito, mas assim, o final dela é muito foda, cara. É uma pena, porque realmente eu acho que das músicas do disco é a que dá uma caída mesmo. Mas não estraga, até porque ela só tem 2 minutos e 37 segundos. É rapidinho, e tem seus bons momentos, né? Depois vem Undertour, que é outra faixa instrumental, que uma das 3 instrumentais. Isso, que ela faz ali o seu trabalho de abrir pra uma música super sensacional, né? Que é a faixa título, né, que cara? É a minha preferida também, diga-se de passagem. A melhor do álbum. Pra mim é a melhor do álbum. O álbum podia até acabar aí, mas não. Mas ainda bem, né? Porque a gente vai chegar ali no final dele. Sim. E, cara, não, realmente a música é muito grandiosa, né, cara? Onde todo mundo ali... O produtor desse álbum, né? Que é o Paul O'Neill, ele também foi coautor de todas as músicas do disco. E todo mundo aqui mete a pau, né, cara? Desde a história, a composição, o instrumental, o Zeke, cara, manda muito bem nas interpretações, e tudo culmina nessa faixa título, né, cara? Que ela é uma mistura de tudo, assim, ela não chega a ser a mais exagerada, assim como é o caso da Welcome, mas ela mistura um monte de coisas ali, um lado épico, um lado mais heavy metal, ela é um rock ópera mesmo, misturando tudo que essa história quer contar, né, cara? E depois vem Anymore. E aí você tem uma outra instrumental chamada The Storm, que ela eu acho que mais de 3 minutos, né, cara? Ela tem um solo ali sensacional, cara, é muito profundo. De tirar lágrimas. Instrumental, mas ela fala com você, né, cara? A música fala contigo. E aí é onde eu falo, né, que ainda bem que ela não termina em The Wake of Magellan, porque esse álbum ele fecha com The Hourglass, que é muito sensacional essa música, cara. Apoteótica, e até por ela ter seus mais de 8 minutos. Apoteótica mesmo, cara. E a letra é muito poética também, na verdade, o álbum, cara, em vários momentos, alguns refrões eles são muito poéticos e são letras inteligentes, cara. O Savatage tem essa característica, não é uma exclusividade do Wake of Magellan, não é só nesse álbum que você encontra aí. O Savatage é uma banda que sabe colocar a cachola aí pra funcionar e fazer várias analogias, e às vezes é difícil você entender na verdade o que os caras querem falar, mas é uma coisa comum na música, né? Porque você tem que às vezes comprimir histórias gigantes em um álbum que às vezes, né, uma música tem poucas frases. Então o Savatage é uma dessas bandas que consegue, cara, fazer isso dali e te contar uma história em poucas palavras, cara. Então, porra, o álbum da vez aí no Metal Records, que é o Wake of Magellan, é um álbum que, se você não conhece, cara, você tem que ouvir. E na verdade o Savatage é uma puta de uma banda, né, cara, que tem outros álbuns sensacionais. E, pô, o que você pode falar, por exemplo, do Al Pitrelli, né, cara, que é o outro guitarrista desse disco, né, cara? Ele toca um pouquinho. Tanto que foi recrutado
anos depois pro Megadeth. Pois é, né? Então, assim, a galera que era de peso, né, cara, e conseguiram fazer um trabalho sensacional. E é por isso que esse álbum está aqui no Metal Relics, um dos álbuns de 1997. Só pra lembrar que um ano depois eles apareceram aqui no Brasil pela primeira vez na 4ª edição do Monster of Rock. Exatamente. Com essa mesma formação. E depois o Zack, ó, foi lá montar o Circle to Circle. E pra você, qual é o melhor álbum do Savatage, cara? Comente aí. Valeu, um abraço.